Olá, meu nome é Rafael, minha equipe é composta ainda por Matheus e Eduardo e a gente veio aqui para mostrar um pouco mais sobre o WireBug, um sistema de prevenção de catástrofes, principalmente focado em enchentes. Então eu vou falar sobre o primeiro caso de uso aqui, que é o caso de uso de manter usuário. No banco a gente já tem cadastrado 3 usuários aqui, padrões nossos, mas eu vou agora estar fazendo o cadastro de mais um usuário, né? Definir um nome, um telefone, um e-mail e uma senha, né? Um e-mail e senha são utilizados para logar no sistema. Vou dar um criar conta e esse usuário agora está persistido no banco de dados. Como ele está persistido no banco de dados e está ativo, eu posso fazer o login no sistema através dele. Depois do login feito, a gente tem a tela de perfil ainda, falando do caso de uso de manter usuário, onde eu posso fazer a alteração do nome do mesmo. Vou alterar para Rafael João, clicando em salvar. Ele vai me redirecionar para a tela inicial, porque fiz uma alteração em um usuário, né? Vou ter que logar de novo. E o nome aqui agora foi alterado e persistido no banco. Vou logar no mesmo usuário. Vamos efetuar agora também na tela de perfil a exclusão de um usuário, né? Para completar o criar, alterar e deletar. Então aqui agora através do botão excluir, posso fazer uma exclusão, ele vai me redirecionar de novo. E agora esse registro permanece no banco, porque não é uma exclusão física que a gente está fazendo, a gente faz uma exclusão lógica, ou seja, só muda o status, né? O status dele agora é 2, então essa conta está excluída. Continua no banco para manter a integridade, mas não pode mais ser utilizado no sistema. Vou logar agora num outro usuário que eu tenho aqui, né? Um usuário que eu já estava utilizando. Logar normalmente. Vou demonstrar uma última ação aqui que é feita na rotina de usuário, né? Que é, na tela de perfil também, a questão de carregamento de imagens. A gente tem uma tabela aqui para carregamento de usuário foto. Né? Esse usuário que eu estou aqui já tem uma foto carregada. Ela vai aparecer aqui a foto, porém eu posso carregar outra. Posso vir aqui, vou carregar uma foto qualquer, PNG, só para fazer um teste, abrir, enviar. A foto aqui agora será carregada, irá persistir no banco a nova foto, né? Pode ver que a codificação muda, o nome muda e ela continua atrelada ao usuário 1, porque é ele quem fez o cadastro, e agora o usuário tem a nova foto aqui, que pode ser personalizada conforme ele quiser, né? Esse é o caso de uso de usuário. Vou mostrar agora o caso de uso de localidades. Então, no nosso sistema, um usuário ele cadastra localidades, né? Ele tem as suas localidades. Esse usuário já tem 3 cadastradas aqui no sistema, né? São as 3 que estão no banco de dados. Vou fazer o cadastro agora de uma nova localidade para ele. Vou botar o nome teste, o complemento vai ser teste complemento. O tipo dela vai ser uma casa. A cota é a cota do rio, como o sistema trabalha com enchente, né? É interessante, a gente vai ter algumas coisas que vão trabalhar com a cota do rio daquela localidade específica. Vou botar aqui 15 metros, vou definir um número e uma cidade. Vou dar um salvar aqui, vai carregar e a localidade vai ser agora persistida no banco de dados. Né? Nova localidade que eu cadastrei para o meu usuário. Vai aparecer aqui, eu posso ainda através dessa rotina alterar uma localidade, né? Vou alterar aqui algumas informações dela, vou alterar o tipo, vou alterar a cidade, vou manter em Rio do Sul. Vou alterar aqui o nome, vou botar para Rafael e o teste eu vou tirar o complemento daqui. Clicando em salvar, vai persistir a alteração no banco de dados, né? Ó, mudou para teste, né? Mudou nome Rafael. E quando eu venho para cá, ela alterou aqui também na tela. Eu ainda posso excluir essa localidade que eu acabei de criar. Vai fazer uma exclusão lógica também. Dentro da rotina de alterar, consigo clicar em excluir. E ela vai fazer uma exclusão lógica, não aparecendo mais na tela. E agora aqui no sistema, levando o status 2, que é o status de excluído, né? Beleza, esse seria o manter localidades. E agora, relacionado a localidades e usuários, a gente tem na tela inicial as medidas preventivas. Basicamente, o que são as medidas preventivas? Conforme as localidades cadastradas do usuário e as suas cotas de rio, a gente vai comparar isso com as metragens que o sistema tem, né? Aqui na TB Metragem, que vai ser visto mais à frente. O Matheus vai explicar as metragens aqui. E aí a gente vai disparar para eles medidas preventivas para o que ele deve fazer, o que ele pode fazer, o que ele não pode, né? Aqui então a gente tem uma tabela padrão de medidas preventivas que a gente cadastra ela e dá prioridades para elas. Então, de acordo com a,
as localidades dele, de acordo com o nível do rio e o nível de rio das localidades dele, a gente vai disparar medidas preventivas diferentes. Aqui a gente pode ver que todas as localidades dele estão com situação tranquila e as medidas preventivas são medidas mais de dicas, né? Porém, se eu ir lá em alguma das localidades dele e alterar a cota do rio, vou botar uma cota do rio bem baixa para Rio do Sul. Rio do Sul tem uma metragem lá no banco que tá uma metragem lá acima de 1 metro, por exemplo, né? Quando eu salvar essa cota de rio aqui 1 metro, quer dizer que essa casa pega água com 1 metro. Vou fazer o salvamento aqui, através do alterar, que a gente já viu. Quando eu ir para a tela inicial, com agora essa nova localidade, as medidas preventivas vão estar apontando situação de emergência. Aí as medidas aqui vão mudar, vai pegar uma prioridade diferente lá no banco, né, para disponibilizar o que o usuário deve fazer. E ao mesmo tempo ele vai dizer aqui também para verificar os alertas, que daí os alertas vão especificar exatamente qual é a residência que está com problema, enfim, né, e qual o nível de criticidade desse problema. E aí a gente tem aqui 4 níveis diferentes de medidas preventivas, né? Esse foi apenas a demonstração de um, que é a essência da rotina funcionando. Esses são meus 3 casos de uso e agora a gente vai seguir com os casos de uso que o Eduardo vai apresentar. Ainda, na verdade, tem mais algo aqui, que seria os contatos de emergência, né? Então, assim, através das medidas preventivas dos alertas, o usuário pode aqui buscar contatos ali rapidamente no sistema e fazer as ligações. Vamos seguir agora com os casos de uso do Eduardo. Obrigado. Olá, aqui é o Eduardo. Eu vou dar continuidade na apresentação do trabalho. Eu vou apresentar agora os casos de uso de manter abrigos, manter fretes, visualizar abrigos e fretes e também avaliar abrigos e fretes, certo? Primeiramente, nós vamos começar com abrigos. Né? Ao consultar o banco de dados aqui, efetuar a consulta, veremos que temos 3 registros, cujos 3 estão com status ativo, que 1 é igual a ativo, né? E 2 é inativo, no nosso caso, certo? Então, temos os 3 registros. Né? Aqui agora vamos cadastrar o 4º registro. Está aqui, cadastrou, né, o abrigo. Agora, se vir aqui no banco de dados, dá um consultar, vai aparecer aqui, teste 1, número 5, usuário 22, que é o meu usuário, status 1, está aparecendo na tela, certo? Agora, se a gente quiser alterar esse cadastro, a gente pode vir aqui em alterar, né? Vamos alterar aqui para 2, vou selecionar uma outra rua aqui. O cadastro atualizou, teste 2. Se eu vim aqui no banco, der um atualizar, teste 2. O status também está ativo pelo meu usuário, certo? Agora, se eu quiser excluir esse cadastro, eu posso vir aqui no alterar e simplesmente excluir. Legal? Agora aqui, nós temos esses filtros aqui que filtram pelos meus abrigos e todos os abrigos. Então, os abrigos que eu cadastrar, eles irão aparecer aqui. No caso, eu excluí o que eu acabei de cadastrar, mas ele apareceria aqui. E todos os abrigos, ele puxa todos os abrigos cadastrados pelos outros usuários, né? Porque se eu olhar aqui no banco, eu reparo que os outros abrigos foram cadastrados pelo usuário do código 1, código 12 e código 1, né? Então, eles vão aparecer aqui, certo? Aqui também é um filtro para selecionar os abrigos pelas cidades, aqui que foram cadastrados pelo Alto Vale. Agora, basicamente, de avaliar, né? Então, a gente pode dar uma olhadinha aqui no banco primeiro, na avaliação. Dar um consultar, a gente vê que não tem nenhuma avaliação. Vamos avaliar esse primeiro aqui, um 4, nota 4. Legal, se a gente consultar aqui no banco, agora ele vai aparecer aqui, avaliação 4, né? Se vir aqui também, avaliação 3.
consultar aqui no banco, avaliação 3. Também registrou aqui, certo? Agora nós vamos para a tela de fretes. Ela é basicamente o mesmo formato da de abrigo, certo? Então vamos dar uma olhada aqui no banco, frete. A gente tem 3 registros que estão cadastrados aqui, certo? Que estão ativos no sistema. Que são esses 3 aqui, né? Agora para a gente cadastrar, ok, apareceu aqui, teste 1 na cidade de Aurora. Se der um consultar aqui no banco, vai aparecer o 4º registro, a placa informada, o modelo informado do carro, né? No caso do tipo do veículo, que é o carro, que é o tipo 1. Descrição do teste, ok. Agora, se a gente quiser alterar esse cadastro aqui, a gente pode vir aqui também, em alterar, né? Vamos colocar aqui para teste 2, colocar caminhonete, né? E aqui vamos selecionar outra cidade, né? Agronômica. E dar um salvar. Aqui também alterou, teste 2, agronômica, caminhonete. Você vir aqui, deu um atualizar aqui no banco, alterou para tipo do veículo 2, que é o tipo caminhonete, teste 2, que foi a descrição que a gente alterou. Certo? Se a gente quiser aqui, a gente pode também excluir. A gente vem no mesmo sistema de abrigos aqui, e aqui simplesmente dá um excluir. Ele vai excluir, né, aqui visualmente aqui do sistema, né? Mas essa exclusão ela só vai alterar o status aqui, né, do registro. Então se a gente verificar aqui o status do registro, ó, status igual a 2, né? Foi o que eu acabei de excluir, certo? Aqui os meus fretes, todos os fretes são o mesmo sistema da tela de abrigos, né? Aqui a gente tem o filtro pelas cidades também. E aqui, se a gente quiser, a gente também pode avaliar os fretes, né? O mesmo sistema de abrigos. A gente pode simplesmente avaliar aqui. Deixa eu puxar aqui a avaliação. A gente tinha cadastrado antes uma avaliação 4, uma avaliação 3 para abrigo, né? Abrigo código, e agora frete código, a gente acabou de dar uma avaliação 5, certo? Ela atualizou aqui no banco. Vamos dar uma avaliação 2 aqui para esse outro frete. Atualizando o registro aqui. Avaliação 2 do frete código 1. Então, basicamente, são essas funcionalidades. Daí agora eu passo a palavra para o Matheus para continuar a apresentação. Olá, eu me chamo Matheus e agora eu vou apresentar os casos de uso pelo quais eu fiquei responsável de desenvolver. Então, entrando aqui no sistema, o primeiro caso de uso que eu queria mostrar é o de metragens. Então, o usuário vai ter uma tela para consultar as metragens do rio em determinada cidade. Então, por exemplo, aqui, se ele digitar uma cidade que não existe, o sistema vai apontar que ela não existe, não foi encontrada. E se ele encontrar, ele vai trazer aqui as metragens, né? Aqui a gente tem então uma API gerando esses dados, né? Então a API ela está rodando aqui ao mesmo tempo que o sistema, só que é uma aplicação separada, né? Em outra porta. Essa API ela vai ter um banco de dados onde ela vai salvar esses registros que ela está gerando, né? E daí ela vai disponibilizar esses dados através da interface REST. Então aqui a gente vai ter as rotas, né, para acessar os dados. Por exemplo, a gente pode acessar uma leitura que vai ser composta por várias metragens, e a gente pode acessar a última leitura, no caso, né, que foi gerada, que foi essa daqui. Daí ele vai trazer os dados e o nosso sistema daí tem a parte da integração, onde ele vai consultar de hora em hora, né, a cada hora, esses dados de forma automática e vai povoar daí o nosso banco de dados, né.
Que nem aqui, por exemplo, eu tenho da cidade de Rio do Sul. Se a gente consultar aqui, trazendo os últimos dados, né? Então a gente vai consultar que é os mesmos dados que estão lá no sistema, né? E foram gerados pela API. Tá aqui daí. Aí beleza, partindo para o segundo caso de uso que eu fiquei responsável por desenvolver, é o de histórico. Então, vindo para a tela de histórico, a gente vai ter 4 gráficos. Um de chuva acumulada nos últimos 6 meses, o segundo de maiores índices pluviométricos por mês, o terceiro de maiores níveis já registrados ao longo do tempo, e a média dos níveis nos últimos 6 meses. Então aqui vai funcionar da mesma forma que a outra tela, né, de metragem. Se ele não encontrar a cidade, ele não vai carregar gráfico nenhum, porque ele não vai consultar os dados. E se a gente buscar outra cidade aqui, ele vai povoar os gráficos, né? Então aqui está marcado como os últimos 6 meses, né? Só que como a gente gerou dados só para 3 meses atrás, ele povoou esses gráficos de forma dinâmica, né? Então, como só tem 3 meses no sistema, ele só povoou os 3 meses aqui. Então, desse primeiro gráfico, então ele registrou que em maio ele choveu 814 milímetros, em junho 1064 milímetros e em julho, como a gente não completou o mês ainda, 232 milímetros, né? Aí esse segundo gráfico aqui, ele está marcando 3 milímetros como índice pluviométrico para os 3 meses aqui, né? Porque a nossa API, a gente limitou, né, ela gerar no máximo 3 milímetros de índice pluviométrico, né, por metragem. Aí no terceiro gráfico a gente vai ter os maiores níveis registrados. Então aqui ele está trazendo tudo de uma data só, porque provavelmente essa foi uma data onde ocorreu enchente. Então aqui o nível do rio estava em 11,94, 11,72. Se tivesse um histórico muito maior na nossa base de dados, muito provavelmente ele povoaria essas datas aqui com datas anteriores, né? Pegando só realmente os maiores níveis, né? Mas como não tem dados suficiente para essa questão acontecer, ele pegou tudo do mesmo dia que provavelmente teve enchente. E daí aqui, por último, a gente tem a média dos níveis nos últimos 6 meses, né? Então aqui a gente pode consultar isso também, que vale a mesma coisa. E daí aqui também não tem muito o que mostrar no banco de dados, mas seriam esses SQLs aqui, né? Responsável por povoar os gráficos lá. E daí o próximo caso de uso que eu tenho para falar, que eu desenvolvi, foi o de alertas. Então aqui a gente pode ver que o usuário não tem nenhum alerta no momento. A gente vindo para as localidades dele, a gente pode consultar que ele tem 3 localidades, 2 com uma cota do rio de 10 metros, então pega enchente com 10 metros, e uma outra com 12 metros, né? Aí beleza, a gente pode voltar aqui no banco de dados, deixa eu pegar os SQL aqui para mostrar como ficou essa automatização, né? Então a gente vai emitir alertas com base em trigger, então o nosso sistema vai lá fazer a leitura de uma nova metragem e vai povoar o nosso banco de dados com essa nova metragem. A partir desse momento que ele povoou nossa base de dados, ele vai verificar qual que é a cidade dessa metragem e vai verificar quais as possíveis localidades que podem estar correndo perigo, né? E daí aqui são os tipos de alerta, né? Então tem o alerta máximo, quando falta só 10% para alagar. Então, por exemplo, a cota do rio da localidade lá é 10 metros e está em 9, então ele já vai emitir o alerta máximo. Aqui o alerta crítico, caso tiver em 7,5 a 9 e 5 metros a 7,5, ele vai emitir atenção. Então lá a gente conferiu que o usuário não tem nenhum alerta, né? E se a gente vir aqui no banco de dados, ali tem toda a lógica, né? Claro. A gente verificar aqui, TB alerta não tem nada, TB alerta usuário também não tem nada. E a gente vai inserir uma nova metragem aqui, porque não faz sentido a gente ficar esperando o sistema gerar, e ele poderia gerar um nível que não iria emitir o alerta, né, um nível baixo. Então a gente vai inserir aqui manualmente um nível de 8 metros, que já gera alerta. E aqui a gente pode conferir então os dois alertas gerados, um crítico e um de atenção. O crítico para as localidades que pegam enchente com 10 metros e a de atenção para a localidade que está com 12 metros lá, né?
Então vamos voltar para o sistema, conferir. A gente tem aqui a criticidade e tal. A gente pode marcar como lido. Aqui está como falso e não tem data. Então aqui o sistema já atualizou, marcou como lido. Eu posso filtrar também só os não lidos agora. E marcar como lido. E agora ele traz todos. Posso filtrar os apenas lidos também. E a gente pode consultar aqui no banco de dados que ele povoou ali as datas e marcou como lido. Então seria esse o nosso sistema. Professor, muito obrigado e até mais.